Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e bem-vinda a este episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Nós continuamos com a nossa querida convidada, a doutora Anne Brito, que ela falou para a gente sobre o episódio anterior sobre cetamina, e a gente prossegue com novos tratamentos biológicos. Esse episódio aqui é sobre uma modalidade de tratamento que adquiriu uma proeminência muito grande nos últimos anos, né? E surgiu de uma maneira, eu me lembro, a gente estava na residência, surgiu um ensaio clínico aqui, um ensaio clínico ali, mas hoje é uma área de muita importância na psiquiatria, que é a estimulação magnética transcraniana, que é uma forma específica de neuromodulação, um tratamento biológico que não é um fármaco, não é uma medicação, não é uma molécula, mas é uma maneira de acessar o sistema nervoso central, de modificar o sistema nervoso central, para obter ganhos terapêuticos. Então, Anne, muito obrigado novamente pela presença. Achei super bacana que você começou a falar dessa também uma perspectiva histórica, talvez a gente possa fazer isso também a respeito da EMT, o que quer dizer, como é que funciona, como é, e vamos lá. Tá certo. Acho que talvez a primeira coisa é o que é EMT, né? A estimulação magnética transcraniana. Na verdade, assim, é um tratamento que usa um campo magnético para estimular determinada área cerebral e, através disso, gera um efeito terapêutico. Quando a gente fala campo magnético, vira uma coisa, parece uma coisa meio ficção científica, né? Meio high-tech. Ou a galera lembra das aulas de física. Pois é, ou aulas não de lembra física. das aulas de física. Ou às vezes esse nome, né, lembrando das aulas de física, causa um certo... assusta um pouco a pessoa. Bem, mas assim, a real é que tratamentos que usam opções, vamos dizer, na medicina, que se usa o campo magnético, é muito mais comum do que a gente imagina. Eu queria que vocês pensassem, por exemplo, na ressonância magnética. A ressonância magnética usa um campo magnético para fazer uma leitura de nossas estruturas cerebrais e, através de diversos métodos, estou simplificando bastante, e através disso trazer para nós imagens ali, fotografias do nosso cérebro, que, falando do cérebro, mas pode ser usado em qualquer outra parte do corpo, pessoal, que vão permitir ali uma análise das nossas estruturas para, a partir disso, ir para opções terapêuticas diversas. Então, quando surgiu a ressonância magnética, foi, se a gente pensar, foi uma revolução, assim, na medicina. Hoje nós temos, inclusive, a ressonância magnética funcional, que a gente vê, inclusive, o funcionamento de determinadas áreas do nosso corpo. Então, a EMT, pessoal, usa essa mesma energia magnética, só que com uma proposta mais terapêutica. Na EMT, existe um aparelho, uma bobina, que vai liberar pulsos magnéticos, e esses pulsos magnéticos, eles estimulam, é como se fosse um ímã posicionado sobre a nossa cabeça, e esses pulsos, eles vão estimular ali neurônios, que, por sua vez, vão passar esse estímulo de neurônio em neurônio, conexão neuronal em conexão neuronal. Quando esse estímulo é feito de forma repetida, de repetidas vezes, por isso que também é muitas vezes chamado de estimulação magnética transcraniana repetitiva, ele altera o funcionamento neuronal. E o objetivo final disso é causar o que a gente chama de neuroplasticidade, que é como se fosse, assim, simplificando um pouco, mas uma regeneração dessas conexões neuronais que são lesionadas ao longo da depressão e do quadro de depressão em si. E aí, Pedro, voltando ali para o ponto que você trouxe ali dessa perspectiva histórica, diante do cenário que nós vemos de uma taxa de refratariedade, ou seja, de pessoas que têm depressão que não melhoram com os antidepressivos tradicionais, uma taxa ali de 30%. Voltando até um ponto que eu trouxe ali no episódio anterior, né? Se todo mundo parar para pensar em alguém que tem depressão ou que já teve, está falando de muita gente. Então, a partir disso, muitos pesquisadores foram, gente, mas né, vamos testar outras possibilidades ali de trazer ações terapêuticas, porque ao que parece, a forma como a gente está tentando atualmente, ela não está sendo suficiente para trazer resposta. Ela realmente não explica todos os casos de depressão e também, nós não conseguimos trazer essa resposta terapêutica. Então, a partir disso, surgiram esses métodos de neuromodulação. Então, quando a gente fala de neuromodulação, nós estamos usando estímulos físicos que, por sua vez, alteram o funcionamento cerebral sem causar dano cerebral, sem causar nenhuma lesão. Então, a AMT,
esse é um outro ponto, a gente está falando de um tratamento que é não invasivo. Ou seja, não envolve nenhum tipo de agulha, procedimento, de alteração ali, de cirurgia ou coisas do tipo. E mais ou menos na década de 80, foi quando veio surgindo a AMT com mais força, que foi se desenvolvendo ao longo da década de 90, anos 2000. E hoje, realmente, a AMT também é uma ferramenta terapêutica que é inquestionável a sua ação. Então, é aprovado pelo FDA, é aprovado pela Anvisa, já tem protocolos específicos, principalmente quando a gente está falando de depressão. Realmente é uma opção terapêutica ali com nível de evidência A. Anne, eu tenho uma curiosidade, né? Enfim, nossos ouvintes devem ter bastante curiosidade também em relação a isso, que é o seguinte, né? Que nem você falou, bom, na MT tem esse campo magnético gerando essa corrente elétrica nos neurônios e gerando toda essa estimulação que pode gerar regeneração. Agora, bom, a gente sabe que os antidepressivos ou os outros remédios, eles agem um pouco mais no cérebro de maneira um pouco mais global, né? Bom, você toma uma medicação, inclusive ela não vai agir só no cérebro, né? Ela vai passar pelo seu corpo inteiro, praticamente. Agora, na EMT, como é que é isso? Quer dizer, você estimula a cabeça inteira da pessoa com uma bobina magnética ou você consegue ser mais preciso? Como é que é isso? É uma boa pergunta. A AMT, ela traz um estímulo que é focal. Ou seja, eu vou posicionar e vou estimular uma determinada área específica do nosso cérebro. Que quando falamos da depressão, nós estamos falando do córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo. Então, é uma área superficial, inclusive, na nossa cabeça. A bobina, né, o campo magnético que se gera nessa bobina, ela penetra mais ou menos 3 a 5 centímetros ali de profundidade no nosso cérebro. Então, através da EMT, nós conseguimos estimular apenas a parte superficial do nosso cérebro e apenas o local que nós queremos estimular. Então, por isso que, se eu quero tratar a depressão, eu vou estimular uma área específica. Eu não vou estimular a cabeça inteira. Essa bobina, ela é pequena, ela cada vez está mais moderna e ela é posicionada sobre uma localização muito específica. E realmente, diferente dos antidepressivos, que ele acaba agindo no corpo todo. Tanto que, às vezes, dão efeitos gastrointestinais, dão efeitos em outras áreas do nosso corpo também, que não apenas na parte neurológica. Então, a AMT tem essa ação focal e ela age, às vezes, em outras estruturas cerebrais, porque quando eu estimulo o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, é claro que essa não é a única região do cérebro que traz sintomas de depressão. Só que essa região, ela tem conexões, né? Então, os neurônios se comunicam com neurônios de outras áreas cerebrais que causam ali os sintomas depressivos. Ou seja, poucas regiões cerebrais são mais bem conectadas que o córtex dorsolateral frontal, né? Então, Exatamente. No caso da depressão, né? Talvez outras regiões já mude. Anne, você mencionou que é um tratamento não invasivo para depressão, né? Então, realmente parece algo muito high-tech, né? Que você gera um campo magnético e você faz um efeito à distância no córtex cerebral, que fica na superfície aqui, né? Quer dizer, então você coloca perto aqui da calota craniana e faz um efeito ali focal. Então, eu queria que você comentasse assim, né? O que faz ser não invasivo, né? Acho que é um pouco isso, quer dizer, você não precisa, de alguma forma, submeter a pessoa a um choque elétrico, como, por exemplo, na eletroconvulsoterapia, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco a diferença, né, de EMT e ECT, e também quais outras indicações, eventualmente, que tem, ou as indicações específicas, né, de EMT, que o psiquiatra, eventualmente, possa aí indicar para os seus pacientes. Certo. É uma pergunta que muitos pacientes trazem também. Qual a diferença da EMT para eletrochoque, né? Para eletroconvulsoterapia, para ECT? No caso da ECT, nós utilizamos um estímulo elétrico. Esse estímulo elétrico, ele tem uma intensidade elevada e ele atravessa todo o nosso cérebro, toda a circunferência do nosso cérebro. E o objetivo da ECT, inclusive isso é parte da ação terapêutica, é eu gerar convulsão no paciente, ou seja, gera realmente alteração ali do nível da consciência. Esse paciente ele precisa estar anestesiado, então, ou seja, né, ele está sob efeito de medicação. Então, nós consideramos esse tratamento mais invasivo. A ECT também é um tipo de neuromodulação, porém ele é mais invasivo e ele traz efeitos ali em todas as partes do nosso corpo. Afinal, existe realmente uma crise convulsiva. Já a ECT é um estímulo, ao invés de ser um estímulo elétrico, um estímulo magnético, é sobre uma determinada área cerebral, ou seja, não estou estimulando o cérebro todo. Então, pulsos magnéticos são gerados
para trazer esse potencial de ação e toda essa despolarização neuronal e altera essa comunicação entre os neurônios do nosso cérebro, mas sem afetar outras áreas. Tem uma ação, então, assim, muito específica e focal. Com relação às ações terapêuticas da AMT. Então, o que é nível de evidência A? Ou seja, situações ali que nós temos realmente uma bagagem de estudos muito robustas de ensaios clínicos, randomizados, duplo cego, meta-análises, que realmente validam essa eficácia. Então, nós temos a depressão, que é realmente onde está mais avançado em se tratando de EMT. Outro é na dor crônica. Então, né, situações que nós pensarmos ali de fibromialgia, principalmente dor neuropática, pessoal. Então, fibromialgia, pessoas ali que tiveram lesões neurológicas por acidentes e que têm dores crônicas. E sequelas motoras de AVC. Então, principalmente em membro superior. Por que é membro superior? Porque essa área do membro superior ela é mais superficial no nosso cérebro. Então, para sequelas motoras de membro superior, eu consigo ser mais focal, é mais superficial, eu consigo estimular. Mas de membro inferior, por exemplo, já cai em nível de recomendação. Se eu não me engano, é nível de recomendação B. Eu vou emendar nessa pergunta até uma coisa interessante, que é por que a EMT ela evoluiu tanto para a depressão em si. E talvez muitas pessoas perguntem, mas assim, mas e demências e outras condições, tanto neurológicas quanto psiquiátricas? Porque esse centro, esse hub, essa chave ali da depressão, a gente teve essa felicidade de ser superficial no nosso cérebro. E a AMT, ela age, o estímulo ali ele é superficial. Então, nós conseguimos, né, através de um estímulo que é relativamente baixo, nós conseguimos realmente atingir essa região. Se nós falarmos, por exemplo, de doença de Parkinson, em que a região cerebral principal responsável pelo esse transtorno, ela é mais profunda, por exemplo, para a doença de Parkinson, eu vou ter menos evolução, talvez, da AMT para essa patologia. E por isso, até que na doença de Parkinson, né, o tratamento de neuromodulação usado é o estimulador cerebral profundo, ou DBS. Então, diferentemente de outras condições, nós temos essa chave ali se falando da depressão. Agora, ainda assim, tem tido muitos estudos, é crescente ali o uso da AMT para diversas outras condições, como, por exemplo, para transtornos de ansiedade, para AVC, para transtorno do espectro autista. Então, assim, tem tido cada vez mais estudos, apesar de não haver uma recomendação ainda oficial, nós não temos esse nível de evidência A para outras condições, mas vem crescendo cada vez mais os estudos trazendo benefícios terapêuticos e principalmente benefícios terapêuticos alinhados a estudos que avaliam ressonância magnética funcional. Então, nós estamos vendo aí 2 grandes usos do estímulo magnético. Anny, uma coisa que você falou pra gente que foi muito legal na cetamina é como é que é o procedimento passo por passo, né? Como é que é o procedimento de uma aplicação de AMT? Certo. O paciente chega, ele é posicionado numa poltrona ali confortável e é posicionado a bobina na sua cabeça. A gente geralmente usa, né, um tipo de travesseiro que é para a pessoa não mexer a cabeça, porque a gente tem que lembrar que o estímulo é focal. Se eu mexo a cabeça, a bobina sai do lugar, né? A gente não vai ter ação terapêutica desejada. E o estímulo em si, a estimulação, ela dura de 3 a 50 minutos. Eu posso até falar um pouco mais disso, porque existem alguns subtipos de EMT também, isso muda o tempo de estimulação conforme for a característica dos sintomas. Então, é uma depressão com muitos sintomas ansiosos, muitas vezes esse protocolo muda um pouco, mas via de regra, para não fugir da pergunta do Pedro, esse paciente senta, ele é posicionado, imediatamente recebe o estímulo e em seguida a vida segue normalmente, ele não tem nenhuma limitação. Depois disso, como não há alteração de nível de consciência, não precisa ir com o acompanhante, a vida da pessoa segue normalmente e ela pode fazer também, se pode concentrar o número de sessões em um dia, então essa pessoa, se ela quiser fazer mais de uma sessão nesse dia, também é possível. Até pensando nisso que o Pedro perguntou, né, continuando aqui na curiosidade, que eu imagino que as pessoas têm de como é que é feito o procedimento. Bom, quer dizer, você vai lá, quer dizer, na clínica, você tem que, sabe, colocar uma roupa de hospital, você continua com a sua roupa, assim, quer dizer, você está num ambiente cirúrgico ou não? Como é que é, assim, o ambiente? Por exemplo, na acetamina, requer alguns cuidados, né, de observação, de monitorização, precisa ser numa clínica ou no hospital.
No caso da EMT, não. No caso da EMT, pode ser até de um consultório, porque o risco de efeitos adversos ele é muito baixo. E efeitos adversos, quando acontecem, são efeitos adversos mínimos que não requerem nenhum tipo de abordagem específica. Então, pode ser até num consultório, você não precisa de monitorização, é um procedimento não invasivo, assim, muito simples, vamos dizer assim, de ser realizado. Como é que é? Efeitos adversos, quando acontecem, o que é mais comum? O mais comum é sentir um desconforto no local de aplicação. Isso acontece principalmente nas primeiras estimulações, porque é um estímulo novo, que essa pessoa está sentindo, e no momento que eu quero estimular o cérebro, lembrando que no cérebro em si, nós não sentimos dor no nosso cérebro em si, porém, na hora que eu estou estimulando essa região, eu estou estimulando ali musculatura, pele, terminações nervosas superficiais, meninges. Então, às vezes acontece de sentir um desconforto local baseado na estimulação superficial de musculatura, dessas terminações nervosas. Outro efeito também pode acontecer é o paciente sentir, às vezes, neste dia, e novamente, isso acontece geralmente nas primeiras estimulações, é sentir dor de cabeça, cefaleia, ali no dia. Também, geralmente, essa cefaleia é tensional pelo estímulo de musculatura. Agora, à medida que esse paciente vai fazendo ali as estimulações, que, lembrando, são repetitivas, esse efeito tende a reduzir ou praticamente zerar, porque a pessoa vai se acostumando com esse estímulo. Há um efeito colateral que quem for pesquisar mais a fundo vai encontrar, que frequentemente surge essa dúvida, que é risco de convulsão. É muito raro isso acontecer, é um efeito descrito. É muito raro, principalmente usando os protocolos que a gente usa. O efeito de convulsão, ele acontecia numa fase, ainda sendo, mesmo assim era raro, mas numa fase muito iniciais da EMT, em que ainda não se sabia exatamente a intensidade de segurança, a intensidade desse estímulo. Então, hoje, esse efeito, assim, é quase que zero, mas é um efeito descrito. Quer dizer, assim, que de alguma forma parece que uma das vantagens, né, da EMT é realmente a questão dos efeitos colaterais, porque vão ter um efeito mais específico, enquanto antidepressivos vão ter um efeito sistêmico, né? A gente sabe, por exemplo, quando a pessoa toma um antidepressivo que age no sistema serotoninérgico, ela pode ter náusea, eventualmente diarreia, porque tem um monte de receptor serotoninérgico ao longo do trato gastrointestinal. E a EMT é realmente bem precisa, então é bem high-tech mesmo, né? E agora, assim, em relação a contraindicações, quer dizer, existem contraindicações para a EMT ou realmente é um tratamento, assim, tão seguro que é difícil achar um paciente que talvez não possa ser submetido à EMT? Existem. As contraindicações da EMT são parecidas com as contraindicações da ressonância magnética. Então, uma delas é a presença de objetos metálicos na cabeça. Então, pessoas que tiveram, por exemplo, traumatismo craniano, que tem placas metálicas na cabeça. Pessoas que fizeram stent, intracraniano por alguma AVC, ou seja, existe um material metálico ali no cérebro. Implante coclear. Então, por que nesse contexto é uma contraindicação absoluta? Porque, lembrando, se eu tenho um metal na cabeça, o estímulo magnético ele vai aquecer este metal e isso pode causar dano ali cerebral. Então, essa é uma contraindicação absoluta. Uma contraindicação relativa é o uso de marca-passo. Porque se nós pensarmos, esse estímulo da EMT ele é muito focal. E o marca-passo em si, ele está longe, vamos dizer, né? Ele está a alguns centímetros. Mas, ainda assim, muitas pessoas têm uma cautela, têm um certo receio. Então, existe uma contraindicação aí relativa também do uso de marca-passo. Quer dizer assim, se a pessoa, por exemplo, tiver uma prótese, eventualmente ortopédica, coisas assim, vamos dizer que é longe, assim, mais da região do crânio, de maneira geral, assim, não é uma contraindicação absoluta, assim. Não, também não é contraindicação, por exemplo, implantes dentários, materiais metálicos, por exemplo, aparelhos ortodônticos, não é uma contraindicação, porque, né, realmente a gente tem que lembrar que a EMT ela vai penetrar mais ou menos 5 centímetros. Alguns estudos, algumas pessoas trazem até que pessoas que têm, né, objetos metálicos na cabeça, se longe do local específico que eu vou estimular, também se tem uma discussão se daria para ser feito. Mas, atualmente, como isso não está 100% esclarecido, a gente evita. Realmente, material metálico na cabeça é uma contraindicação. Anida, você tinha falado da cetamina, que são naquelas 4 primeiras semanas, e depois faz uma avaliação para decidir o que fazer. E você descreveu lá muito bem quais são as possibilidades. Como é que funciona isso para a EMT, né, em termos de número de aplicações, quantas por semana, num bloco inicial e depois
decide o que faz com essa intervenção? Como é que funciona no caso do EMT? Certo. O protocolo, vamos dizer assim, padrão, tradicional, são 20 estimulações, ou seja, para eu causar realmente neuroplasticidade, esse estímulo precisa ser feito no mínimo 20 vezes ali. Então, esse número é de 20, que geralmente são feitos 5 vezes por semana e 5 estimulações por semana. Hoje, nós sabemos que o máximo de resposta terapêutica ela ocorre entre a 20ª e a 30ª. Então, é a estimulação ali de 20 e 30. Por isso que os protocolos atuais geralmente são de 30 estimulações. Também dentro deste padrão, 5 vezes por semana. Porém, o que acontece é que muitos, até por questões de deslocamento, e hoje também nós temos estudos que mostram que não há redução da eficácia, eu posso enxugar esse tempo também. Então, eu posso, né, se nós pensarmos em 30 estimulações, são 6 semanas. Então, nós reduzimos, por exemplo, para 2 semanas, eu realizo ali 2 estimulações por dia, eu faço 3 num dia, 2 em outro. Então, hoje em dia, a gente sabe que é possível ter mais flexibilidade nessas estimulações. Se eu vou fazer 5 vezes por semana, se eu vou fazer 6, contanto que nós tenhamos esse número aí de 30. Acho importante dizer também que a resposta terapêutica da EMT, ela não é imediata, ela não é rápida. Nós orientamos para os pacientes que a resposta terapêutica ocorre ali em torno da 20ª, em torno de 20. É possível que aconteça antes? Sim, é possível. Assim como na cetamina, nós vemos que pacientes que têm um quadro de menor cronicidade, essa ação ela tende a ser mais precoce no tratamento. Isso que eu comentei para você, Pedro, é o protocolo padrão. Atualmente, existem técnicas dentro da própria EMT, existem técnicas mais avançadas também de estimulação. Então, acho que foi uma grande aí mudança de paradigma dentro da própria EMT, o TBS, que é o Theta Burst Stimulation. O que é esse Theta Burst, né? É que a frequência desse estímulo magnético, esses pulsos magnéticos que eu gero, ele é na frequência exata das ondas teta cerebrais. Então, por isso que tem este nome. A grande vantagem do Theta Burst é que o tempo de sessão ele é menor. Então, se nós pensarmos num protocolo padrão ali da EMT para a depressão, é em torno de 20 minutos. Quando a gente fala do TBS, a gente está falando de 9 minutos. Então, realmente, assim, você reduz o tempo e a resposta terapêutica é a mesma. Em alguns contextos, ela pode ser até mais eficaz. E aí vem, acho que vale a pena a gente mencionar aqui, que é o que se chama de TBS acelerado. Foi um estudo que causou, assim, grande alvoroço na comunidade aí de neuromodulação. Foi um estudo publicado em 2020 pelo grupo de Stanford, que é o Nolan Williams, que é o chefe ali deste grupo, em que se aplicou o TBS de forma acelerada, ou seja, os pacientes graves com depressão refratária, pacientes internados, inclusive, eles eram submetidos a 5 dias de estímulo magnético, de TBS, sendo que esses pacientes faziam 10 estimulações por dia. E o que se viu, assim, nessa primeira fase, que é a fase Open Label, que foi essa publicação de 2020, é que 90% dos pacientes tiveram remissão dos sintomas depressivos. Então, assim, foi algo assim que causou uma grande quebra de paradigma dentro da própria EMT. E a partir deste estudo, diversos outros estudos foram surgindo, inclusive em 2021 foi publicado a fase em que se tem o grupo controle, que sai o clínico randomizado, duplo cego. E o que se viu é que os pacientes que recebiam a estimulação, né, ou seja, o TBS acelerado, eles tiveram 5 vezes uma resposta em relação ao grupo placebo. Acho importante mencionar que, geralmente, nos estudos de estimulação magnética transcraniana, o grupo placebo, ele costuma ter uma resposta grande também, maior do que, geralmente, das medicações. Algumas explicações possíveis para isso é porque, geralmente, o paciente tem aquele movimento de sair de casa e ir até a clínica. Então, ele vai ali, um exemplo, 5 vezes por semana, ele sai de casa, ele vai até um lugar, ele fala com um profissional, ele tem uma mudança de ambiente. Então, geralmente, o grupo placebo dentro da EMT tem uma resposta grande. Mas, ainda que essa resposta
seja grande no grupo placebo, o grupo que recebeu a intervenção e respondeu 5 vezes mais. Então, realmente consagra o uso do TBS acelerado. E eu quero repetir, esse estudo tem sido replicado em diversos locais do mundo, tem várias outras replicações. Um dos grandes centros, acho importante mencionar também, um dos grandes centros de estudos de EMT no mundo é o Brasil. No HC, no Instituto de Psiquiatria, tem o SIM, que é o Serviço Interdisciplinar de Neuromodulação, liderado ali pelo professor Brunoni. É um dos grandes centros também de estudos de EMT, de ensaios clínicos de EMT. E hoje eles têm também uma variância deste estudo, né, que é o TTT, em que eles aplicam ali 3 estimulações por dia ao longo de um determinado período de tempo. Ainda é um estudo em andamento. Então, isso traz ainda mais um breaking point, traz mais uma novidade aí dentro de opções terapêuticas para a depressão. É uma coisa que cresceu muito e as pessoas vão ajustando o método para ter respostas melhores, né? Esse número é um número impressionante, né? 90%, 5 vezes. E são pacientes graves, né? São pacientes, como você descreveu, o ensaio clínico foi feito com pacientes que têm uma certa gravidade, né? Talvez uma gravidade maior que a média dos pacientes com depressão, que também gera pra gente um otimismo maior ainda, né? Uma coisa impressionante, né? Exatamente, assim, realmente traz aí uma esperança muito grande para esses pacientes que têm este quadro principalmente de refratariedade, né? Essa depressão de difícil controle. Geralmente, quando os pacientes chegam para fazer tanto a MT quanto a cetamina, vem um grau de desesperança, de sensação, puxa, só comigo não funciona, por que comigo não funciona? Muitas vezes é até difícil a gente engajar esse paciente no tratamento ali. Então, assim, eu fico muito feliz que nós estamos vivendo agora um momento que nós temos novas intervenções terapêuticas realmente para essa população. E aí, sobre o uso concomitante das medicações com MT, né? Em alguma medida, muitos dos pacientes também que, como você descreveu, não tiveram uma melhora, às vezes eles não tiveram a melhora e sofreram efeitos colaterais de medicações, efeitos colaterais que existem, né? A gente não nega isso. Mas como é que fica o uso concomitante do tratamento farmacológico com a neuromodulação do MT? Para pacientes que estão em tratamento farmacológico para a depressão, a nossa orientação é não suspender, é manter o tratamento farmacológico enquanto nós fazemos a estimulação. Então, realizar a EMT concomitante ao uso de medicação é seguro, não há nenhum problema, não há nenhuma piora de eficácia. Nós pedimos para os pacientes, caso haja, apesar de a gente considerarmos ideal, não modificar o esquema terapêutico ao longo da estimulação, a gente pede para os pacientes, olha, caso haja alguma mudança, nos avise, porque isso pode alterar alguns parâmetros, né? Que se houve alguma alteração, o paciente fala, a gente revisa ali esse parâmetro que a gente revê, o que a gente chama de limiar motor. Mas isso não altera essa recomendação de não modificar o tratamento medicamentoso, é pelo fato para a gente minimizar ao máximo possível variáveis ali que possam confundir, né? Qual foi a resposta, né? Assim, eu piorei, eu melhorei, foi por causa que eu tirei o remédio agora, ou é por causa da EMT? Então, a gente pede para, geralmente, os pacientes manterem os medicamentos que estão em uso. Sem muitos fatores simultaneamente no processo, né? Quando um tratamento novo tira um outro, você fica assim, às vezes com dúvida do que aconteceu, se aconteceu por uma coisa ou por outra, né? Então, às vezes aquele remédio também que a gente acha que não estava ajudando nada, estava ajudando um pouco, atrapalha o tratamento, né? Então, bom, Anny, muitíssimo obrigado novamente, acho que ficou absolutamente claro, facilita muito a vida da nossa vida, no sentido de que alguém pergunta sobre o MT, agora a gente tem um episódio, né? A gente já tinha o PDF da Livaz para mandar, mas agora a gente tem um episódio, né? Para indicar para as pessoas assistirem. Muito obrigado pela presença e a gente agradece a audiência, pessoal, comentários, dicas de episódios, dúvidas, fiquem à vontade. Até a próxima. Obrigado, Anny, então, mais uma vez. Foi um prazer tê-la aqui no podcast, muito esclarecedor e até uma próxima. Obrigada, pessoal. Se os ouvintes tiverem perguntas ali, vai ser um prazer responder. Obrigado, Anny. Obrigado aos nossos ouvintes. Até o próximo. Abraço.